Uma lancha vinda dos Estados Unidos, hasteando a bandeira do país, tentou invadir o território de Cuba, foi interceptado por militares cubanos e abriu fogo contra esses militares. Alguns tripulantes dessa lancha ficaram feridos, outros vieram a óbito depois de uma troca de tiros com os militares cubanos, e segundo a justificativa do próprio governo cubano, vendo os equipamentos militares que estavam nessa lancha e ouvindo algum dos seus tripulantes, a ideia era promover um ataque contra o governo de Miguel Díaz-Canel. A Rússia fala de uma agressão injustificada e que tende a escalar para um conflito bélico entre os dois países, e os americanos estão aguardando maiores informações. Vamos ver exatamente qual é a justificativa para essa invasão por parte da lancha americana e saber se isso pode ser classificado como um novo ataque à Baía dos Porcos, aquele mesmo que aconteceu em 1961, em plena Guerra Fria. Será que isso vai acelerar a queda do governo Miguel Díaz-Canel? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e é parceiraça aqui do nosso canal, está te oferecendo nesse momento em que o dólar está com um valor muito baixo frente ao passado recente. Eu, Ricardo, não é recomendação de investimentos, mas gosto de ir comprando dólares nesses momentos de queda, acho que faz mais sentido do que eu comprar quando está em alta, né? Tô oferecendo para vocês, junto com a Nômade, a possibilidade de, usando o cupom Ricardo15, ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Pô, cara, Nômade, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, tem as melhores tarifas do mercado. Com o meu cupom você tem acesso a praticamente a Nômade te pagando para você converter os seus dólares. Tem vários convênios com empresas, serviços para você usar no Brasil ou nas suas viagens no exterior. Tem a possibilidade de pagar no exterior, né, sem ficar convertendo moedas tal, já que a Nômade aceita em mais de 180 países. Tem acesso, por exemplo, ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, que te dá cashback em dólar, pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, dentre vários outros benefícios. Vou deixar para vocês, então, o QR Code, link na descrição. Tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, totalmente de graça, hein, galera? Baixa o aplicativo e confira com seus próprios olhos. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Ontem nós tivemos, eu vou colocar em incidente, mas não minimizando o acontecimento porque eu acho ele gravíssimo, tá? Mas por falta de maiores explicações, já que todas as informações partem do governo cubano. E presta atenção, não acho que é o governo cubano, nossa, o professor está falando mal de Cuba, tal. Se viesse só do governo americano, falaria exatamente a mesma coisa, né? Porque o governo ele é parcial, ele vai divulgar as informações de acordo com seus próprios interesses. O governo de Cuba alega que ontem nós tivemos uma lancha vinda dos Estados Unidos, até porque a matrícula daquela lancha é da Flórida, e tinha hasteado uma bandeira dos Estados Unidos. Depois de investigações, viram que os tripulantes que ali estavam, eles eram cubanos que estavam morando nos Estados Unidos, e eles tentaram invadir o território cubano. Foram interceptados por militares do país, que quando foram ouvir maiores explicações, tiveram uma abertura, uma troca de tiros. As pessoas, os tripulantes da lancha, começaram a atirar nos militares cubanos. Cuba foi lá, matou 4 dos integrantes, 4 dos tripulantes, e prendeu outras pessoas. Ouviu alguns depoimentos de outras pessoas, de alguns tripulantes que estavam nessa lancha, e também capturaram uma pessoa que era um cúmplice que já estava no território de Cuba. Segundo as informações divulgadas pelo governo cubano, o objetivo era muito claro: um ataque terrorista contra Cuba. A ideia era promover algum tipo de ataque para a derrubada do governo de Miguel Díaz-Canel. Se de fato isso for verdade, como o próprio governo cubano ele está colocando, isso, claro, é uma coisa gravíssima. O governo de Cuba ele fala que os sobreviventes alegam que eles queriam realizar uma infiltração para de fato derrubar o governo, e eles encontraram ali na lancha coquetel molotov, fuzis de assalto, pistolas e vários outros equipamentos militares que corroboram essa tese. A Rússia ficou pé da vida com a situação. A Rússia tem uma parceria com Cuba desde a época da Guerra Fria. Quando acaba a Guerra Fria, acaba aquela parceria mais forte, mas ela ainda se mantém, principalmente nessa geopolítica contemporânea, e o Peskov, que é o porta-voz do Putin, alegou que a situação em torno de Cuba está se agravando, que Cuba fez o que é certo após ter o seu país invadido. Ah, professor, mas não chegou a invadir. A gente tem que ter a noção
que o território não é só a parte terrestre, existe a parte marítima também. Existe uma delimitação feita pela ONU que até 12 milhas náuticas é o mar territorial, até 24 milhas náuticas é a zona contígua, até 200 milhas náuticas é a zona econômica exclusiva, enfim. E pelas investigações, a embarcação, essa lancha, sim, penetrou no espaço que não poderia ter penetrado, pelo menos não sem autorização do governo cubano. A Maria Zaharova, que é responsável pelas relações exteriores junto com o Sergei Lavrov, falou que essa provocação visa iniciar um conflito bélico com a justificativa de queda do governo de Cuba. Ou seja, os americanos, mais uma vez, sendo imperialistas. Convenhamos que histórico os americanos têm, né? O que justificaria algum tipo de ação nesse sentido. Mas o governo americano se pronunciou publicamente. Não fez maiores explicações porque fala que não sabia do incidente. O Marco Rubio, por exemplo, que é o secretário de Estado, alegou que vai descobrir tudo o que aconteceu e vai reagir de acordo com os acontecimentos, com base em uma investigação própria dos Estados Unidos. Mas deixou bem claro que é um episódio extremamente incomum. E o que ele pode garantir é que não foi nenhuma operação dos Estados Unidos e que pessoas do governo americano não estavam envolvidos. Quando a gente vê a reportagem do New York Times, aparentemente a justificativa do governo americano é que essa lancha, até porque todas as pessoas que ali estavam eram cubanos que viviam nos Estados Unidos, fazia uma espécie de transporte de pessoas que queriam abandonar Cuba. Então era uma lancha que tinha o objetivo de resgatar, enfim, né, tirar as pessoas de Cuba e levar em direção ao território dos Estados Unidos. É legal? É, mas teoricamente, segundo o New York Times e o governo americano, não conta com a participação do governo dos Estados Unidos. Por que é um caso muito grave? Porque cidadãos que hoje moram nos Estados Unidos foram eliminados. Ah, mas eles invadiram o espaço. Se invadiram, cara, não pode invadir de fato. Os americanos vão querer saber maiores investigações próprias, e lembrando que toda investigação própria é também parcial. E aí, quem vai estar certo no final das contas? Cuba ou os Estados Unidos? Se as opiniões, se as informações produzidas forem diferentes. É muito difícil a gente saber, entende? Mas a gente teve, por exemplo, o próprio James Utmire, que é o procurador-geral da Flórida, falando que não se pode confiar no governo cubano e que fará de tudo para responsabilizar esses comunistas. Lembrando que a relação Estados Unidos e Cuba não anda nada bem, o governo americano está fazendo ameaças e a inteligência do país deliberou que até a metade do ano o Miguel Díaz-Canel não resiste e vai ter uma queda do governo cubano. Os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, estava, além dos embargos que já existem desde a Guerra Fria, estava impedindo que países como o México, como a Venezuela, negociassem petróleo com Cuba. Agora o Trump, ele revogou essa medida mais ou menos, ele autorizou que empresas venezuelanas exportem o petróleo para Cuba para fins humanitários, mas esse petróleo, essa energia, não pode chegar no governo cubano e não pode chegar nos militares de Cuba. Como vai conseguir fazer isso? Eu acho muito difícil, né, conseguir fazer essa fiscalização. Então, toda essa burocracia na prática inviabiliza a chegada de energia e o governo cubano atravessa, sim, uma grande crise, uma crise energética que encarece os custos produtivos, gera problemas sociais, problemas em hospitais, escolas, produção, comércio. Então, é praticamente um sufocamento econômico dos Estados Unidos, sanções econômicas que podem viabilizar a continuidade do governo de Miguel Díaz-Canel. Com esse incidente, se os Estados Unidos alegarem que, na verdade, era uma lancha, vamos imaginar que os americanos alegam que não. Essa lancha não estava no mar territorial cubano, estava em águas internacionais. E Cuba fez esse ataque de maneira proposital, colocou ali equipamentos, colocou coquetéis molotovs, colocou fuzis de assalto, para justificar que, na verdade, já estavam lá para ter eliminado essas pessoas que viam nos Estados Unidos. Vamos imaginar que esse foi o resultado da investigação. Concorda que pode ser mais um motivo alegado pelos Estados Unidos para fazer uma operação militar contra Cuba? Para fazer a captura do Miguel Díaz-Canel? Cara, é a justificativa, ou seria a justificativa perfeita. E se a gente pegar no passado histórico, convenhamos que os Estados Unidos já tentou fazer isso algumas vezes com Cuba. Talvez o caso mais emblemático seja o ataque à Baía dos Porcos. Se bem que daquela vez foi de fato uma operação do governo americano publicizada como sendo do governo americano. O ataque à Baía dos Porcos acontece em 1961. Inicialmente ele foi pensado pelo Eisenhower, mas ele foi colocado em prática pelo Kennedy,
Talvez esse tenha sido o grande problema, porque o Kennedy não soube conduzir aquela operação militar. E ele acontece em 61, porque em 59 aconteceu a Revolução Cubana, que tirou Fulgêncio Batista do poder e colocou Fidel Castro, Raul Castro e outras lideranças com um governo que eu não sei se vocês sabem, mas inicialmente não era socialista. Era um governo claramente anti-imperialista, mas não exatamente socialista. Então tiveram políticas de nacionalização, rompimento das relações econômicas e comerciais com os Estados Unidos, mas não com viés inicialmente socialista. Os americanos planejaram uma ação militar no território cubano, essa invasão à Baía dos Porcos, com a ideia de destituir o Fidel Castro. E mais uma vez, como foi agora, se os americanos participaram de fato, utilizando esses exilados cubanos que foram treinados na Guatemala pela CIA. No final das contas, o ataque ele foi mal sucedido, até porque faltou apoio aéreo, os equipamentos liberados, os Estados Unidos não quis participar da segunda onda de ataques, então parece que foi um ataque meia boca, né? Então atacou, mas depois não continuou aquela ofensiva. Os militares que foram ali dispostos ficaram praticamente isolados, até porque a geografia da Baía dos Porcos é péssima também, cheio de pântanos e tal. Houve erros da inteligência dos Estados Unidos, até porque as informações foram vazadas e os americanos acharam que uma operação militar dos Estados Unidos contaria com o apoio da população local, coisa que não aconteceu. Os cubanos viram essa ação americana como uma ação imperialista, mais uma vez causando um fracasso, e também isso foi visto como uma das grandes derrotas, talvez, principalmente na década de 60, de operações militares americanas em meio à Guerra Fria. O resultado final foi que Cuba pensou, bom, acho que seria interessante então me aproximar da União Soviética, né? Nesse momento começa a conversão de Cuba para o modelo socialista, depois nós temos a crise dos mísseis e aí já fica papo de história para a Guerra Fria. E aí, galera, será que tivemos aí a nova invasão à Baía dos Porcos? Realmente contou com a participação do governo americano? Ou eram só civis que estavam querendo resgatar pessoas e o governo cubano atirou de maneira deliberada contra esses civis, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.